Tranquilidade, saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fúria Rubro-Negra e vamos reagir ao vídeo dos jornalistas e comentaristas da Jovem Pan Esportes, inclusive Mauro César Pereira pistola com um X9 do Flamengo, isso mesmo. Tem um X9 infiltrado dentro do Flamengo, passando a escalação para o Vene Casagrande, que tem divulgado horas e dias antes dos jogos oficiais do Flamengo. Isso tá dando o que falar, tá repercutindo em toda a mídia futebolística. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. E ontem eu vi muito também a história, perguntaram na coletiva, não sei se vocês têm aí, sobre o X9, né? O vazamento. A gente vai mostrar. Que é um ponto também que eu acho que é bem interessante, eu acho que é uma discussão interessante que envolve a nossa profissão e tem muita gente confundindo um pouco, não entendendo muito, até por conveniência própria, sabe? O papel do jornalista e a relevância do vazamento de informações em quaisquer áreas. Eu vou mostrar a declaração dele, Mauro, aí você já fala, porque o Vitor Pereira atacou realmente esse vazamento de informações. A gente vai passar também pro Vanderlei, pro Flávio, pro Bruno. E eu concordo, porque isso já é problema no Flamengo há muito tempo. Sim. Há muito tempo, e eu conversava muito com os jogadores, até na época ali do Jorge Jesus, e eles queriam saber quem era o X9. Eles ficavam loucos, eles falavam, cara, quem tá vazando? E isso é um problema que eu acho que tem mais no Flamengo do que em outros clubes. Eu não vejo isso em clube nenhum. E tem muito clube importante nenhum. E realmente está incomodando o Vitor Pereira. O Vitor Pereira chutou o balde agora sobre o X9, né? Como que vazam as escalações do Vitor Pereira. Um problema que já acontece há um bom tempo no Flamengo. Solta aí, por favor, produção. Vamos ter que solucionar de alguma forma. Porque de facto esta escalação que sai é uma escalação que beneficia sempre o adversário. Não é? Beneficia sempre o adversário. Não sei como é que a informação é obtida, mas vamos ter que investigar, vamos ter que perceber como é que esta informação é obtida. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar taticamente, estrategicamente, preparar o jogo, independentemente se a escalação sai ou se não sai. Mas de facto incomoda um bocadinho porque dá vantagem ao adversário. Olha aí, é o Vitor Pereira dando esse recado, né, sobre o vazamento de informação. As escalações, a escalação do Fla-Flu saiu muito antes, saiu horas antes do jogo e atrapalhou, né, o Vitor Pereira. Lembrando que a do Vasco saiu, acho que 33 horas antes. O Vene Casagrande só errou o goleiro. O resto ele acertou o time inteiro. Mauro, e é um assunto que incomoda muito, inclusive jogadores no Flamengo, como eu falei, dirigente. O Jorge Jesus soube identificar, né? Que você falou que ele jogou uma isca e descobriu. Ele jogou uma isca e eu descobri quem era, né? Acho até que muda, né? O cara que passa a escalação, porque o tempo está passando e continua acontecendo. Agora, tem um detalhe que eu acho que é importante, assim, ele fala que prejudica, claro que prejudica, não? Um jogo contra o Fluminense, o próprio Fernando Diniz depois falou, a escalação vazou, quando me trouxeram a escalação, eu tinha horas até o jogo, eu já pensei, e mesmo assim ele teve dificuldade no primeiro tempo, pra caramba. Imagina se ele soubesse a escalação uma hora antes do jogo, que é quando sai. O Diniz falou que o mais similar era o jogo do Botafogo, que ele foi ver, que até foi com os reservas, mas a formação mais similar. Exato, e que não era igual, né? Era diferente, inclusive. Aí ele pediu para ver o jogo do Botafogo. Então você vê que deu tempo do técnico adversário pensar em alguma coisa, ainda assim ele conseguiu êxito naquela sua investida no primeiro tempo. Então isso realmente é um negócio muito grave para o clube. Assim, é redundante dizer que o jornalista que dá a informação, ele não está fazendo nada de errado, ele merece ter elogios. Se você tem informação, você dá. Problema de quem vaza. Isso em qualquer área. Se você tem uma troca no ministério e você cobre política, você fica sabendo que o ministro vai ser o Vanderlei Nogueira, você fala, o Vanderlei vai ser o novo ministro. Você vai, vou contar para minha mãe, vou contar para a mãe. Não, eu vou publicar isso aí, eu vou dar informação, óbvio. Mas atrapalha o governo. Problema do governo que deixou vazar, amigo. Você que guarda seu segredo a 7 chaves. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu confio na fonte, informação é quente, eu vou dar informação. Isso é discutível, é bobagem discutir isso. Agora tem um outro lado que também eu acho que é relevante jornalisticamente, que é o quê? Um clube grande com faturamento de 1 bi 200, 1 bi 300 e que não consegue se organizar e permite que o vazamento continue acontecendo. Quando isso ocorre no mundo corporativo, empresarial, das grandes organizações, isso é notícia. Eu até escrevi lá no meu blog, a Apple teve problemas de vazamento, agora, no ano passado, sérios, sobre produtos novos que ela estava preparando e que foram vazados antes até de terminar a fase de testes. A Samsung chegou a advertir seus parceiros que não é tolerar vazamentos. A HP teve antes
um cara que era do conselho de administração há 20 anos e o cara vazava informações confidenciais para a imprensa. A imprensa que cobre a área de tecnologia, né, gente? Para quem não sabe, tem gente que cobre essa área. Você falar o novo iPhone, não sei o quê, vai se fazer isso, vai virar cambalhota, não sei o quê, vai ter uma câmera, isso é notícia. Mas a empresa não quer que isso seja revelado, porque os concorrentes não podem saber, quando isso é segredo interno, né? E isso também acontece na esfera governamental. De repente, o ministro, o secretário de Estado, alguém tem um plano, uma obra, uma mudança na política econômica e tudo. Quando isso vaza antes de ser colocado em prática ou apresentado para uma aprovação, isso evidentemente atrapalha. A oposição se arma quando ela não quer. Mexe né? com a bolsa. Mexe com os assuntos. Isso tem efeitos colaterais. Então, isso também é notícia. Não se trata de ir contra o jornalista que que publica informação vazada. Não, em qualquer área. Mas também é notícia. Pô, como é que a Apple permite isso? O que está acontecendo com a Samsung? Por que a HP tem um cara lá dentro que há 20 anos e o cara vazava informação? É óbvio, e também no futebol. Pô, o Flamengo, com todo o seu tamanho, faturamento, não consegue brecar um vazamento de escalação, porque isso dentro do seu universo, claro que é uma coisa muito menor do que questões como essas que eu citei, que tem impacto muito maior, muito mais gente, inclusive, como o Flávio lembrou, até em questão de bolsa de valores, que envolve os investimentos das pessoas, das empresas. Mas dentro desse micro-universo do futebol aqui, digamos assim, isso também é relevante, porque isso evidencia o quê? Que é uma bagunça. No caso do Flamengo, eu não vejo outra palavra. Pô, como é que você tem um cara que vaza, aí troca gente, sai profissional, sai jogador, sai, entra até, sai até, está sempre vazando. Você falou do Jesus, Jesus foi em 2019, estamos em 23. O Jesus estava procurando quem entregava a escalação em 19. Passando pista para descobrir quem era o malandro lá para acabar com o vazamento. E isso aconteceu com todos os treinadores. Todos eles. Agora, os repórteres que eventualmente obtiverem informação, dão correto toda informação, bobagem discutir. Mas isso também é notícia, isso também é relevante. Porque você não vê o Corinthians vazando, o Palmeiras vazando. Pode acontecer circunstancialmente, mas não é isso de toda hora vazando. E é, sim, importante, especialmente hoje, que o Flamengo tem, com o Dorival, menos. O Dorival, ele repetia a escalação, basicamente era o mesmo time, né? Mesmo quando tinha o time do Brasileiro, o time das Copas, no ano passado, você já sabia mais ou menos qual era o time, não tinha muita mudança. Mas esse cara não, o Vitor Pereira, ele muda o sistema de jogo, ele muda não só a escalação, ele muda o sistema de jogo, ele muda de 3 zagueiros, ele pode jogar com linha de 4, ele joga com 3 atacantes, com 2 homens de frente. E pela escalação que vaza antes, você já esboça o comportamento do time, você já consegue imaginar, pelo menos. E isso é importante para ele ter esse fator surpresa e é importante também para o adversário ter a informação antes. Parece chacota e tudo, mas quando o Vanderlei Luxemburgo, no Santos e o Corinthians, colocou 12 jogadores em campo, porque não era obrigado a dar a escalação antes, aquilo entrou para o folclore. Mas é claro que aquilo confundiu inicialmente o Corinthians, porque você viu 12 jogadores, quem é que vai jogar? O cara ficou olhando ali, pô, tem 12. Quer dizer, é folclore? Hoje é folclore, porque confunde. E uma coisa que eu aprendi com o Paulo Soares, o amigão, narrador, grande Paulo Soares, há muito tempo, um dia a gente conversando, ele falou assim, Mauro, se a gente vai fazer um jogo aqui, uma transmissão aqui na televisão, e a gente não tem a escalação, o que a gente faz? Pô, é desesperador. Mesmo que você conheça os jogadores, até você se organizar e colocar no papel como está jogando um time ou outro, eu falo, imagina para o narrador, se você não conhecer, jogo internacional, então, se não conhecer todo mundo, você fica perdido. Porque antes de inventar o Twitter e tudo, você ia transmitir um jogo, Flávio sabe bem disso, né? Você não tinha escalação, você não recebia nada. Você ficava, depois com a internet, você ficava procurando nos sites dos jornais europeus, italianos. Você ficava lá na Gazeta do Esporte procurando a escalação. Mas no Maracanã a gente ficava esperando o papel. Não o tinha, papel ser pendurado não na tinha parede. Esse negócio de tempo real que tem hoje, que é muito fácil, já tem há muito tempo. Não tinha tempo, não tinha nada. Você sofria para conseguir a escalação do time. E pra gente que ia transmitir já era um sofrimento. Imagina o técnico olhando pro campo e falando, como é que esses caras vão jogar? Então, se você tem a escalação de uma hora antes, você já pensa. Agora, se você tem 6 horas, um dia antes, pô, maravilha. O adversário dorme já sonhando, ó, vou jogar assim, assim, assim. Tem tempo de conversar com seus pares. Então, esses vazamentos que eu falei no mundo aí das grandes organizações, eles causam prejuízos e o vazamento de escalação também causa prejuízo dentro de seu universo. Pegou o X9? Na época não se falou quem é, mas a história que rolou foi que ele lançou uma pista de uma informação falsa e que teria descoberto quem é que vazava informação. E aí deve ter tomado alguma medida interna, né? E aí trocaram o X9. Mas aí aparecem outros, pelo jeito. E mesmo que amanhã o clube saiba quem é, dificilmente vai revelar. Ele vai resolver isso. Tem que resolver o problema. A não ser que vaze isso também. Ó, a gente pede um break na Rádio Jovem Pan. Então, rapaziada, eu tava vendo um vídeo lá no canal do Vene Casagrande, bem mais cedo que eu tava pra mandar um vídeo pra um amigo. Eu tava caçando um vídeo acho que era de sábado, não sei. Não, de domingo.
Aí ele tava falando sobre o protesto que teve lá, né? Lá no, acho que foi na Gávea. Aí ele pegou e falou que alguém da diretoria tinha dito pra ele que esse protesto não fez nem cosquinha. Não abalou em nada a diretoria. Nisso eu já peguei a visão que, ao meu entender, no meu entendimento, que quem é o tal do X9 que passa as informações pro Vene Casagrande é alguém de dentro da diretoria. É alguém ali que não gosta do Braz, o que não gosta da ideia do Vitor Pereira tá ali. É um desses caras da oposição que tá passando a escalação pro Vene Casagrande. Porque ele acerta todas as escalações. Nessa última ele só errou o goleiro. Ele colocou que ia ser o Matheus Cunha e na verdade veio o Santos. Né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações Rubro-Negra!